Olá pessoal do Help Química, sejam bem-vindos à nossa aula de número 151, Introdução à Química Orgânica. Galera, nessa aula de hoje, nós estaremos dando introdução ao capítulo 16 das nossas playlists aqui do canal Help Química, e também nós estaremos entrando na playlist terceiro ano do ensino médio, beleza? Lembrando que, para quem não acompanhou a aula de número 0, o Help Química ele é dedicado a estudantes do ensino médio, beleza? E quando eu falo terceiro ano, é terceiro ano de acordo com a ementa que é cobrada, ou teoricamente deveria ser cobrada, nas escolas de Minas Gerais, aonde ficam os estúdios de gravação do Help Química, beleza? Beleza! Então, pessoal, nessa playlist, né, aproveitando o gancho dessa aula, eu vou explicar mais ou menos como que irá funcionar. Aqui no Help Química vocês vão aprender a química orgânica de verdade, não a química fantasiosa que serve somente para contar carbonos igual a maioria dos estudantes aprendem na escola, que chega em prova como o Enem, por exemplo, aí cai uma questão como a do Enem de 2016, caindo sobre substituição nucleofílica, que é assunto de ensino superior. Eu particularmente achei uma puta de uma sacanagem uma questão daquela tá na prova, não tinha a mínima condição daquela questão tá ali. Mas já que o Enem cobrou, o Help Química vai daqui algumas aulas ensinar também como vai ser feita a substituição nucleofílica. Só que o Help Química ele está sempre tomando esse cuidado para não extrapolar muito a matéria do ensino médio, que é o nosso objetivo, beleza? Então, nessa playlist vocês irão aprender aulas extremamente simples, porque vocês aprenderão toda a base para vocês terem uma boa química orgânica, como vocês também aprenderão matérias que têm um nível um pouco mais elevado, beleza? Beleza. Dado então todos os recados, vamos começar a nossa aula de número 151 propriamente dita, né? Então, galera, a aula de número 151, ela é a introdução à química orgânica. Mas que raio de química orgânica é esse? O que essa tal química estuda? Por que tem que ter uma química chamada química orgânica? Então, vamos relembrar aqui. Na nossa playlist de primeiro ano, nós chegamos a estudar sobre a química geral e a química inorgânica, que era a química dos minerais, que era a química dos elementos encontrados na natureza e etc. Na química segundo ano, nós estudamos a química analítica e a físico-química, ou seja, são os fenômenos físicos que acontecem na química, beleza? E também são as análises, os métodos analíticos para quantificar o tanto desses elementos químicos que nós temos em determinadas amostras. Aqui na química orgânica, nós estudaremos a química do carbono e todos os seus compostos com características semelhantes, beleza? E esses compostos de carbono, pessoal, então, eles também são encontrados em todos os seres vivos. Por isso que durante muito tempo acreditava-se que compostos orgânicos eram obtidos apenas de seres vivos, né? Mas aí a teoria vitalícia veio e derrubou essa ideia. Por quê? Foram conseguidos sintetizar a ureia, que é um composto orgânico, através de cianato de amônio dentro de um laboratório, que é um composto inorgânico. Então caiu por terra, né, de que a química orgânica ela só vinha de seres vivos, beleza? Mas uma coisa que não caiu por terra e desde a descoberta da química orgânica tem sido fundamental para os químicos é que a química orgânica é a química do carbono. E por estar em quase todos os seres vivos, é também chamada química da vida. Pessoal, se nós vamos estar estudando o carbono, nós temos que conhecer algumas características deles, não é verdade? Então, observem essas 4 ilustrações aqui que aparecem na tela de vocês. Eu mostro o carbono. Todos sabemos que o carbono ele está na família 4A da tabela periódica. Até aqui não é segredo para ninguém. Porém, ele estando na família 4A, o que significa que o carbono faz? Significa que o carbono ele consegue fazer 4 ligações covalentes com outros elementos que também são metais ou hidrogênio, beleza? Pessoal, se vocês não sabem ligações químicas, não adianta seguir para frente, porque vocês não vão conseguir nem sair do lugar nessa aula
de química orgânica. Então, por favor, se vocês não aprenderam ligações químicas, volta algumas playlists atrás aqui no Help Química e procura a playlist de ligações químicas, em especial a playlist de ligações covalentes, porque senão vai ser impossível acompanhar a aula de hoje, beleza? Então tá bom, então vamos continuar. O carbono, pessoal, ele faz 4 ligações. Essas 4 ligações covalentes, elas podem ser 4 ligações simples, né? Ou seja, um único átomo de carbono vai fazer 4 ligações simples. Como pode também fazer 2 ligações duplas, um mesmo átomo de carbono. Ou também, um mesmo átomo de carbono ele consegue fazer 2 ligações simples e uma ligação dupla. Assim como um mesmo átomo de carbono ele pode fazer uma ligação simples e uma ligação tripla. Emerson, existe outra possibilidade do carbono se ligar? Por exemplo, uma ligação quarta, por exemplo? Não, pessoal, não existe. Essas 4 aqui são as únicas ligações que o carbono pode ter. Beleza? Beleza. Então, galera, as principais características dos compostos orgânicos são que eles sempre são acompanhados, sempre não, né? Mas em sua maioria, um átomo de carbono, né? Quando vai ser chamado de composto orgânico? É uma dúvida muito comum entre as pessoas. Primeiro, que nós vamos trabalhar muito com eles e depois vocês vão bater o olho e vocês vão falar, isso aqui é orgânico, isso não é. O CO2 e o CO, por exemplo, tem carbono e não é orgânico. Mas a maioria dos átomos de carbono ligados com nitrogênio, outros átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre, esses sim são chamados compostos orgânicos, né? Porque eles sempre estão acompanhando os átomos de carbono e estão caracterizando os compostos orgânicos. Ou seja, você, para ser considerado como orgânico, tem que ter o N-CHOPS, beleza? Então, quando você tem o N-CHOPS, você tem grande probabilidade de ter um composto orgânico. Muito bem. Compostos orgânicos, pessoal, eles formam cadeias. O que é cadeias? Nada mais, nada menos do que um átomo de carbono ligado com outro, que liga com outro átomo de carbono, que liga com outro átomo de carbono, e quando vai ver já tem um monte de átomo de carbono se ligando entre si. Quando isso acontece, nós dizemos que temos as cadeias. E essas cadeias, elas podem ser representadas de diversas maneiras. Vamos ver como elas podem ser representadas. Por exemplo, através de uma fórmula mínima, né? A condensação mínima que eu vou fazer. A única coisa que essa fórmula aqui de cima ela me indica é que eu tenho 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Ou eu posso fazer uma fórmula estrutural que contenha traços, como essa daqui, que a cadeia está toda aberta, que vocês conseguem identificar todas as ligações e etc. Podemos ter também, para representação, a fórmula de Kekulé, que é essa fórmula toda cheia de traçozinho aqui. Então, lembre-se, Kekulé, o acento aqui é dos tracinhos. O que isso aqui significa, então? Cada pontinha aqui representa um átomo de carbono, beleza? Então, uma dessa pontinha ligada com essa outra pontinha tem um átomo de carbono ligando, fazendo uma ligação simples com outro átomo de carbono. Essa pontinha ligando com essa outra pontinha tem uma ligação simples entre 2 átomos de carbono. Ah, mas o carbono faz 4 ligações, Emerson. O que está ligando então com as outras 2 ligações? Seria como se aqui do lado tivéssemos hidrogênio. Então, sempre que vocês verem esses tracinhos, pense sempre que tem os hidrogênios. Então aqui, esse átomo aqui de carbono que minha caneta está apontando, está fazendo 2 ligações. Uma com um átomo de carbono, uma com outro átomo de carbono. Logo, as 2 ligações que restam, se não tem nada, seria como se tivesse hidrogênio. Ah, mas e esse carbonozinho aqui da ponta? Ele só está fazendo uma ligação com outro átomo de carbono. Então, seria como se aqui tivesse 3 átomos de hidrogênio. Beleza? Beleza. Outra fórmula comum que pode aparecer as cadeias são as fórmulas condensadas. É essas que vocês veem somente um tracinho entre um carbono e outro, mas o hidrogênio eles estão bem juntinho aos átomos de carbono. Beleza? Existem as fórmulas tridimensionais, que são essas, as que estão com um tracinho normal, perdão, elas estão no
plano do nosso papel. Quando tem esses tracinhos aqui, seria como se tivesse para trás, estivesse a fundo do papel. E quando tem a cunha cheia, é como se estivesse vindo na direção para frente. E também os carbonos, né, podem aparecer de acordo com a fórmula de pontos. Beleza? Beleza. Pessoal, tem uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, é o seguinte. Essa fórmula mínima não é a fórmula mínima que um composto pode ter e sua estrutura, não. É a fórmula mínima que eu represento uma cadeia carbônica, beleza? Eu queria chamar a atenção para isso porque daqui a algumas aulas nós iremos ver um ramo específico da química orgânica que fala sobre a fórmula mínima. E não será dessa daqui. Beleza? Então tá bom. Essa foi a nossa primeira aula de Química Orgânica. Se gostaram, já sabe, deixe aquele like e assine o Help Química. Muito obrigado por assistir essa aula e até o nosso próximo encontro. Um abraço e tchau!